Fora dos círculos ufológicos, as fotografias tiradas pelo piloto marechal Giancarlo Secconi em junho de 1979 são amplamente desconhecidas, apesar de serem consideradas muito confiáveis, podendo ser algumas das evidências mais claras de naves alienígenas atravessando nossos céus já registradas. Além do mais, o avistamento em si foi testemunhado por várias pessoas e foi posteriormente corroborado por evidências de radar. Esse caso viria à tona, principalmente graças à investigação do pesquisador e ufólogo italiano Antonio Chiumento. No entanto, este provaria ser um avistamento controverso, principalmente devido à forma como a informação acabou na imprensa nacional, bem como as acusações de uma tentativa de minimizar e suprimir completamente o incidente. Por volta das 11h30 de 18 de junho de 1979, o piloto marechal Giancarlo Secconi pilotava sua aeronave G91R no retorno ao aeroporto San Angelo de Treviso, após realizar uma missão de reconhecimento fotográfico sobre os Apeninos da Ligúria. De repente, um sinal de rádio foi recebido por Secconi, solicitando que ele fizesse contato com a equipe de radar no campo de aviação de Strana, pois eles haviam detectado um objeto não identificado, aparentemente se movendo em baixa altitude. Ele contatou a equipe do radar que, de acordo com um artigo de Antonio Chiumento, da edição de março de 1988 da Flying Saucer Review, intitulado O Avistamento de um Piloto Italiano e Outro Encobrimento do Governo Italiano, informando que o objeto estava se comportando estranhamente e estava aparecendo intermitentemente no radarscópio. Secconi seguiu em direção à área, e não demorou muito para que ele pudesse ver o grande objeto preto em forma de charuto, claramente se destacando contra o azul do céu claro do fim da manhã. Mais tarde, o piloto descreveria o objeto como sendo de cor preta opaca, que lembrava um tanque de combustível, com um ligeiro achatamento na parte superior. Ele também percebeu o que acreditava ser uma cúpula de algum tipo, transparente ou branca, e que parecia semelhante a uma gota d'água. O objeto tinha aproximadamente 7 metros de comprimento por 3 de largura e não parecia refletir o sol. Sua aeronave estava equipada com 4 câmeras Vintém, uma em cada lado da cabine, uma voltada para a frente e a quarta na parte inferior do avião. Pouco depois de ver o objeto em comum pela primeira vez, ele começou a tirar fotos com essas câmeras. Enquanto isso acontecia, a equipe da torre de controle do aerôdromo San Angelo estava em constante comunicação com Secconi. Na verdade, eles o informaram que vários funcionários no solo tinham o objeto em suas miras usando binóculos e que ele parecia estar deixando um rastro azulado atrás dele. Da perspectiva de Secconi, o objeto havia retornado à mesma posição no céu e ele decidiu virar seu avião e se aproximar mais uma vez para capturar mais fotos. No entanto, quando ele fez isso, o estranho veículo aéreo havia desaparecido completamente, como se tivesse se desmaterializado. Ao mesmo tempo, ele também havia desaparecido das telas de radar do aeródromo de Strana. No total, o episódio inteiro durou cerca de 5 minutos, desde o momento que Secconi deu a confirmação visual do objeto, até ele aparentemente desaparecer no ar. O que Secconi também notou foi que quando o veículo misterioso se aproximou da sua aeronave, a uma velocidade de cerca de 480 km por hora, ele não parecia sofrer nenhuma turbulência, sugerindo que era muito mais capaz do que a maioria das aeronaves conhecidas e certamente mais avançado. Com o objeto longe de ser visto, Secconi começou mais uma vez a voltar para a base. No total, ele havia tirado mais de 80 fotos, embora não tenha conseguido capturar nenhuma completamente da lateral do objeto, algo que ele sentiu ser um movimento intencional do piloto ou pilotos desconhecidos. Assim que ele pousou na base, os filmes das câmeras foram retirados e enviados para o Departamento de Desenvolvimento e Impressão para serem preparados para visualização. As fotos eram claras e detalhadas e definitivamente mostravam algo fora do comum nos céus da Itália naquela manhã.
Secone também foi rápido o suficiente para obter discretamente cópias de pelo menos uma das fotos. Anos passariam e Secone se aposentaria e nenhum reconhecimento oficial de que o objeto era algo notável, embora rumores sobre avistamento e o que as fotos aparentemente mostravam também estivessem circulando regularmente durante esse tempo. Houve vários pedidos feitos por grupos e pesquisadores de UFOs ao Ministério da Defesa italiano para liberar as fotos e informações pertinentes ao caso. No entanto, tudo que foi oferecido em troca foi que o objeto não era nada mais do que um balão cilíndrico. Isso, como podemos imaginar, não agradou a maioria dos investigadores de UFOs, talvez porque seria de se esperar que Secone tivesse tanta experiência que certamente saberia a diferença entre um balão feito de sacos plásticos pretos e um objeto sólido, semelhante a metal. É indiscutível que as investigações de Antônio Chiumento foram as primeiras a expor o incidente ao mundo inteiro. Ele aparentemente soube acidentalmente. Quando suas investigações posteriores lhe revelaram a identidade de Secone no final de 1979, ele conseguiu uma entrevista com o piloto, bem como ver uma das fotografias tiradas. Embora ele estivesse relutante em falar do incidente em muitos detalhes, Secone forneceu a Chiumento os elementos do incidente sob a promessa de que ele iria, pelo menos por enquanto, mantê-lo para si mesmo. No entanto, após sua aposentadoria em 1983, ele foi muito mais receptivo às perguntas do investigador de UFOs, que continuou a pesquisar o caso, embora ele ainda desejasse que o relato permanecesse privado. Após o anúncio do Ministério da Defesa italiano em 1984 de que todas as informações sobre UFOs poderiam ser estudadas por organizações caso solicitassem permissão para isso, Chiumento fez uma solicitação formal para a divulgação das fotografias, em 24 de agosto daquele ano. No requerimento, ele pediria a transcrição da documentação referente ao encontro, os pareceres do Ministério sobre o referido caso e os pareceres da comissão designada para realizar a análise da documentação do UFO. Em poucos dias, a imprensa nacional tomou conhecimento do pedido e da identidade de Secone. Por fim, Chiumento revelaria o que sabia sobre o caso e muitos artigos se seguiram, geralmente junto com reconstruções gráficas do que Secone viu. Aliás, o ex-piloto revelaria mais tarde que seu aborrecimento com o vazamento das informações para a mídia. Em novembro de 1984, o Ministério da Defesa divulgou sua versão dos eventos sobre os sacos plásticos pretos. Em seu artigo de 1988, para a Flying Saucer Review, Chiumento revelou quão pasmos eles ficaram ao receber esta resposta oficial, um resumo que não correspondia em nada ao que Secone havia informado. Por exemplo, de acordo com os arquivos do investigador de UFOs, Secone declarou claramente que era inconcebível que qualquer objeto voador nosso pudesse se comportar de maneira como aquela coisa se comportou, elaborando ainda que, com base no entendimento aceito da física, o objeto não deveria ter sido capaz de estar no ar. Pareceu a Chiumento que o caso estaria em um impasse e teria que ser arquivado como inexplicado. No entanto, em 19 de abril de 1985, a revista Época publicou um artigo intitulado Relatório Secreto de UFO, que apresentava não apenas detalhes do caso Secone, mas 3 das fotos que o piloto havia tirado. Isso levaria o investigador a registrar um pedido de confirmação do Ministério da Defesa de que as fotos publicadas na revista eram genuínas. Em junho de 1985, o Ministério da Defesa responderia, essencialmente confirmando que as fotos eram autênticas, incluindo cópias oficiais das 3 fotos em sua resposta. A investigação do Chiumento, no entanto, tomaria uma nova reviravolta. De acordo com a análise que ele realizou nas fotos oficialmente confirmadas, elas diferiam ligeiramente da foto que ele havia testemunhado no final de 1979. Na verdade, não apenas ligeiramente. Ele afirmaria
que elas eram notavelmente diferentes da foto que ele e seus colegas investigadores haviam visto vários anos antes. Ele destacaria que, como mencionado anteriormente, o objeto conseguiu garantir que não importasse de onde Cecconi tirasse suas fotos, ele sempre se certificava de que estava na mesma posição, como se negasse a chance de obter uma forma verdadeira dele. No entanto, o investigador afirmaria que isso não foi demonstrado pelas mudanças de posição em relação ao solo e ao horizonte, que estão nas fotos oficialmente divulgadas. Se Quilmento está correto, talvez seja algo aberto a debate. Na época em que Quilmento estava investigando o caso Cecconi, ele era o vice-presidente do Centro Nacional Italiano de Pesquisa de UFOs. Ele formaria o Centro Italiano de Estudos Ufológicos, e foi essa organização que reexaminou o caso em 1994, uma década e meia depois da sua ocorrência. Quando Cecconi se encontrou pela primeira vez com o Centro Italiano de Estudos Ufológicos em setembro de 1994, talvez uma das primeiras coisas que ele revelou à equipe foi que as 3 fotografias publicadas na revista Época faziam parte das mais de 80 fotografias que ele havia tirado naquela manhã de junho de 1979. Isso então sugeriria que Quilmento pode ter se lembrado incorretamente da fotografia que tinha visto e, portanto, também sugeriria incorretamente que as fotos publicadas tinham sido alteradas ou eram totalmente diferentes. Também viria à tona que Cecconi não tinha mais em sua posse a cópia da fotografia que ele havia tirado no dia em que foram reveladas pela Força Aérea. Ele não tinha certeza se ela havia se perdido ou sido roubada, mas seu paradeiro agora era um mistério. Os investigadores do Centro Italiano de Estudos Ufológicos também falariam com o autor do artigo da revista Época, Remo Guerrini, que aparentemente havia obtido cerca de 30 fotografias do Ministério da Defesa italiano, com permissão para imprimir 3 delas devido às suas excelentes relações com a Força Aérea. Ele alegou, no entanto, que não sabia onde as fotografias estavam no momento da entrevista. Em agosto de 1995, porém, as coisas tomaram outra reviravolta. A foto de Cecconi, que havia desaparecido misteriosamente, reapareceu também misteriosamente. Pouco mais de 2 semanas depois, na edição de 19 de agosto do jornal, um artigo sobre o caso apareceu com a fotografia recentemente descoberta. Em poucos dias, a mídia nacional publicou artigos semelhantes. O interesse no caso aparentemente foi reacendido. Apesar desse aparente interesse renovado no caso, bem como no tema ufológico em geral, muitos dos artigos abordaram o caso e o assunto com um tipo de atitude sensacionalista, consequentemente, garantindo que tais relatos não fossem tratados de forma séria. Há vários casos registrados em que investigadores de UFO acusaram a mídia local e nacional de suavizar, dramatizar demais ou até mesmo suprimir relatos de tais incidentes. Há vários outros avistamentos que aconteceram na Itália na mesma época do incidente de Cecconi. Na noite de 4 de junho, por exemplo, de acordo com o relatório do Centro Ufológico Nacional, pouco menos de 2 semanas antes do encontro, por volta das 11 da noite, na região da Belária, vários motoristas testemunharam luzes piscantes bizarras na floresta que margeava a beira da estrada. Muitos até paravam seus veículos para investigar. Não muito depois de se aventurarem na floresta, no entanto, eles se depararam com um objeto bizarro com formato de meia esfera que estava simplesmente pairando a cerca de 9 metros acima do solo. Testemunhas estimaram mais tarde que o objeto tinha cerca de 9 metros de diâmetro. Eles eventualmente se retiraram do local. Na manhã seguinte, porém, várias pessoas retornaram e ficaram surpresas ao ver uma marca profunda no chão onde o UFO foi visto pairando. Outro relato que aparece no livro, Retorno para a Amazônia, do autor Chris Albeck, ocorreu 10 dias depois do incidente de Cecconi, durante a tarde de 25 de junho, em Adrano, na província de Catânia, quando moradores testemunharam 2 luzes estranhas atrás do carro que estavam viajando para casa após participar de uma expedição no Monte Etna. A princípio,
Eles acreditavam que essas luzes eram os faróis de outro carro e estavam se perguntando por que esse aparente motorista estava seguindo eles. No entanto, conforme as luzes se aproximavam, eles perceberam que as luzes eram, na verdade, figuras humanoides brilhantes. Essa percepção fez com que as testemunhas voltassem para o carro e fugissem do local. Talvez também valha a pena analisar alguns dos incidentes estranhos relatados no mês seguinte, em julho de 1979. Embora a data exata não seja precisa, um incidente em Córcego, nos primeiros dias do mês, deixou um segurança noturno em choque com o que testemunhou enquanto fazia suas rondas. Na noite em questão, ele de repente notou uma forma escura no meio de uma clareira e imediatamente pegou sua arma temendo que ladrões estivessem no local. Ele se aproximou cautelosamente da forma sombria, notando que era do tamanho de um caminhão, embora tivesse o formato de uma taça virada para cima e parecesse estar apoiada em várias saliências semelhantes a pernas. À medida que se aproximava, ele notou ainda uma forma de domo no topo. No entanto, foi quando viu os dois homens de tamanho médio se movendo ao redor do objeto que ele interrompeu seu progresso. Embora as duas figuras parecessem humanas, cada uma delas usava uma roupa estranha e justa de mergulhador e se moviam com uma rapidez aparente, pois pareciam estar examinando o solo. Então, sem aviso, as duas figuras desapareceram dentro do estranho objeto, que então começou a subir do ar. Originalmente, ele pairou a vários metros do solo antes de disparar para cima e desaparecer em grande velocidade. Outro incidente ocorreu na noite de 4 de julho, desta vez perto do Monte Etna, quando, de acordo com um artigo de Richard Hall, na edição número 153 do jornal da MUFON, 4 militares da Marinha Italiana baseados na região sentiram uma compulsão repentina de subir as encostas do vulcão. Ao fazê-lo, testemunharam 3 objetos vermelhos pulsantes, movendo-se nos céus, um dos quais até pousou. Quando vistos de perto, os 4 homens puderam ver que o objeto era uma nave em forma de disco abobadado, com luzes vermelhas e amarelas. Então, o incidente ficou ainda mais estranho. Na frente deles, como se surgissem do nada, estavam 2 seres altos, de cabelos dourados e vestes brancas, acompanhados por 3 seres mais baixos e de cabeça grande, usando capacetes e trajes prateados. As 2 figuras altas começaram a fazer gestos com as mãos em direção aos homens. No entanto, percebendo que estavam testemunhando algo talvez além da sua compreensão, os homens deram a volta com o veículo e desceram a encosta da montanha. Richard Hall ainda escreveria sobre um avistamento muito semelhante que ocorreu em 18 de julho em Lorate Cativio, no livro A Evidência dos UFOs, volume 2, um relatório de 30 anos, quando o objeto vermelho alaranjado foi testemunhado por vários moradores no céu. Também foi notado que o objeto estava girando enquanto pairava e fazia um som sibilante distinto ao partir. Várias semanas depois, um pouco depois das 8 horas da manhã do dia 2 de setembro de 1979, de acordo com um relatório feito ao Centro Ufológico Nacional, um morador de San Michele afirmou ter visto um objeto em forma de charuto com aproximadamente 9 metros de diâmetro. No momento do avistamento, o objeto estava subindo de um campo de milho. Quando as testemunhas examinaram o campo mais tarde, havia uma reentrância clara de onde o objeto foi visto subindo. Sejam que forem esses UFOs em forma de charuto, e quem quer que esteja por trás deles, eles são parte da casuística ufológica. E, se assumirmos a autenticidade das fotografias de Cecconi, talvez estas sejam uma das poucas evidências físicas de sua existência.